Último dia útil de 2023 e os cuidados que você deve ter para comemorar o feriadão, e você vai ver também. Governo faz balanço sobre o programa Luz para Todos no país. Brasil gerou mais de 130 mil postos de trabalho com carteira assinada no mês de novembro. A relação entre novas doenças e as mudanças climáticas, essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Estamos chegando com mais um Informe Região, o último dia 2023. Hoje, dia 29 de dezembro de 2023, tá findando aí o ano, gente. A notícia de hoje não foi nada legal, principalmente para quem gosta de futebol. Vou abrir o jornal totalmente diferente porque foi uma notícia que todo mundo ficou muito indignado. Quem gosta, quem não gosta, quem gosta de seleção brasileira. O Marcelo Ancelotti ali, que estava todo mundo esperando que ele chegasse ao Brasil para comandar a seleção brasileira e dar um rumo diferente para essa seleção que está toda retalhada. O que aconteceu? Ele pegou e o Carlo Ancelotti, desculpa, não, Marcelo. O Carlo Ancelotti foi lá e falou: não, vou ficar aqui no Real Madrid, tá tudo certo. Hoje, infelizmente, é lembrado da passagem de um ano do Pelé, né? Há um ano atrás a gente estava aqui dando a notícia, justamente nesse horário, que o Pelé tinha falecido. E hoje parece que a coordenação inteira do futebol nacional faleceu também, porque foi uma notícia assim que mexeu com a estrutura de quem gosta de futebol. Tava todo mundo esperando o homem vir para o Brasil, todo mundo na expectativa dele assumir a seleção brasileira e colocar ela nos trilhos rumo à Copa do Mundo, que nada. Ele foi lá, assinou até 2026 com o Real Madrid, vai ficar por lá e agora a seleção ficou a ver navios. Hoje na internet não se comentava quem gosta, quem não gosta, todo mundo falava a mesma coisa desse caminho aí que tá penando a seleção. Infelizmente, o último dia útil do ano veio com essa notícia, mas para quem gosta de outras ações, a não ser do futebol, o tempo, a temperatura para o final de semana vai ficar assim, ó, do jeito que está hoje. Clima abafado, chuva a qualquer momento. Hoje promete vir chuva para o estado nessa sexta-feira. Cuidado com as rajadas de vento que prometem ser fortes, até porque está muito calor, gente. Ontem à noite aqui em Criciúma estava 38 graus às 11h30 da noite. Muito quente, uma temperatura muito alta, principalmente para o horário. Então hoje a expectativa é que a chuva venha para o estado e quem sabe aí, pessoal que gosta de futebol, acalme os ânimos. Tem muito jogo no final de semana de estrelas, aqueles jogos comemorativos de final de ano. Pessoal, só assim para relembrar os bons tempos do futebol brasileiro, porque do mais a gente vai ficar na esperança. O Ministério da Fazenda, através do Fernando Haddad, anunciou um pacote de medidas para aumentar a arrecadação do governo e zerar o rombo das contas públicas em 2024. O ministro apresentou 3 ações que serão encaminhadas para análise do Congresso Nacional. Se aprovadas, as medidas podem gerar um incremento nas receitas do governo federal, melhorando a situação das contas públicas nos próximos anos. Ao mesmo tempo, pode garantir o cumprimento da meta fiscal prevista no orçamento de 2024 de déficit zero. A ideia é gastar apenas o que for arrecadado no ano sem aumentar a dívida pública. Segundo Haddad, o novo pacote dá continuidade à intenção do governo de combater o chamado gasto tributário. Ele afirmou que em 2023 o primeiro passo foi dado e os indicadores macroeconômicos desse ano já fecharam com números bem melhores e afirmou que espera novas conquistas no próximo ano. Está em curso um trabalho de radiografar os problemas que nós temos estruturais de orçamento e estamos enfrentando cada um desses problemas com transparência, com diálogo, com explicação das medidas, com negociação, às vezes com concessões, para que a gente possa chegar a um denominador comum e o país avançar. E o que nós queremos é que esses indicadores macroeconômicos continuem avançando, que a gente que nós tenhamos um 2024 com crescimento, com baixa inflação, com queda do desemprego,
e assim por diante. Segundo a equipe econômica, a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores representa uma queda de arrecadação de 12 bilhões de reais em 2024. Com a reoneração gradual prevista pela MP, o custo cairia para cerca de 6 bilhões de reais. Com mais dias úteis em comparação com 2023, as perdas do comércio com os feriados do ano que vem devem ser um pouco menores do que este ano, mas ainda com impacto significativo. Segundo a estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, o prejuízo do setor deverá passar dos 27 bilhões de reais. Apesar de beneficiar segmentos como o turismo, feriados em dias úteis impactam o varejo com queda no nível de atividade e aumento de custos operacionais. Em média, cada feriado em dias comerciais de 2023 gerou um prejuízo de 3 bilhões e 220 milhões de reais ao varejo. E em 2024 está previsto um valor 4% menor. A principal novidade no calendário é a inclusão de um novo feriado nacional em 2024, que é o Dia da Consciência Negra, em novembro, somando um total de 10 datas. A incidência dos feriados em dias úteis favorece alguns setores da economia, como o turismo, mas gera prejuízos para o comércio por conta de fatores como a queda no nível de atividade e elevação dos custos de operação. A CNC lembra que os feriados não são vilões da economia, mas que o setor produtivo é uma balança que precisa estar sempre em equilíbrio, já que os segmentos ligados ao turismo se beneficiam desse calendário, o que é muito positivo. Mas segmentos econômicos, como o varejo, registram perdas com lojas fechadas e menor movimentação de público, por exemplo. Pelas contas da Confederação, cada feriado reduz a rentabilidade anual média do setor comercial como um todo em 1,29%. Desse modo, os feriados do próximo ano deverão impactar o excedente operacional do comércio em 9%. Os ramos de atividade em que a relação folha-faturamento se mostra mais elevada tendem a sofrer os maiores impactos. É o caso dos segmentos de hiper e supermercados e de comércio automotivo, que juntos responderão por 40% das perdas previstas. Lembrando que esses dois segmentos concentram mais de 44% da folha de pagamentos do comércio brasileiro. Outro fator que tende a impactar os feriados em 2024 é a nova portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, publicada em novembro deste ano, que determina que as atividades comerciais deverão recorrer a negociações coletivas, autorizando o exercício laboral aos domingos e feriados, o que tende a dificultar a abertura dos estabelecimentos em dias considerados não úteis. A CNC participa de uma mesa nacional de negociação que tem o intuito de adequar a nova diretriz às peculiaridades das atividades econômicas exercidas pelo comércio de bens, serviços e turismo. O Luz para Todos, o maior programa de universalização de acesso à energia elétrica do mundo, retomado pelo Ministério de Minas e Energia em agosto deste ano, alcançou a meta de mais de 61 mil famílias atendidas em 2023. O investimento do programa foi de 1 bilhão e 250 milhões de reais. O programa Luz para Todos é um conjunto de medidas públicas do Brasil que visa levar eletrificação a áreas remotas e com tarifas subsidiadas pelo governo federal, governos estaduais e distribuidoras. Com investimento de 1 bilhão de reais, o Pará foi o estado do norte do país com maior número de ligações do Luz para Todos, ultrapassando em 60% a meta prevista no novo programa de aceleração do crescimento, com 12.300 conexões no meio rural e mais de 11 mil em áreas remotas.
No Nordeste, um total de 19 mil unidades consumidoras foram beneficiadas pelo Luz para Todos. A maior parte das instalações se deu por extensão de rede, sendo a Bahia o estado mais beneficiado, com 7.800 unidades consumidoras atendidas. No Maranhão, os objetivos foram superados em 47%, com mais de 3 mil unidades consumidoras atendidas em áreas rurais e cerca de 980 localizadas na área maranhense, correspondente à Amazônia Legal. A região Centro-Oeste também foi beneficiada com novas ligações do Luz para Todos. Em 2023, o número de unidades consumidoras chegou a quase 1.400, com atendimento em Goiás e Mato Grosso. Para 2024, a meta do programa Luz para Todos no PAC é atender 75 mil unidades consumidoras com o serviço público de distribuição de energia elétrica. Os investimentos previstos chegam à ordem de 2,5 bilhões de reais em benefício de mais de 300 mil pessoas em áreas rurais e em regiões remotas da Amazônia Legal. A seguir, Brasil registra alta de empregos no mês de novembro. Quiz Sabedoria. Quem foi o filho de Adão e Eva que matou seu irmão? Opção A, Caim. Opção B, Abel. Opção C, Isaque. Opção D, Jacó. A resposta certa é a opção A, Caim. Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva após a expulsão do Jardim do Éden. Caim e seu irmão Abel trouxeram ofertas a Deus. No entanto, Deus aceitou a oferta de Abel, que ofereceu um cordeiro de seu rebanho com um coração generoso, enquanto rejeitou a oferta de Caim, que trouxe frutos da terra. Essa rejeição causou ciúmes e ira em Caim, que levou ao trágico acontecimento da morte de Abel. Quiz Sabedoria. Oi, Júlia. Oi, Dona Gi, tudo bem? Tudo bem. Vocês chegaram numa hora boa, hein? Olha a surpresa que eu tenho. Nossa, deixa eu ver. Nossa, mãe, o livro do Billy Graham deve ser maravilhoso. Ju, Billy Graham foi uma das vozes mais importantes do século XXI. Ele aconselhou líderes mundiais e levou milhares de pessoas a Cristo. E tem mais, hein? A obra que Deus fez através da vida desse homem repercute até os dias de hoje. Nossa, vocês falando assim, eu quero conhecer um pouquinho mais da vida e do ministério de Billy Graham. Ju, é que Billy Graham pregava com o coração. Foram mais de 90 anos vivendo com convicção e sabedoria na palavra de Deus. Então pronto, eu vou querer levar. Eu também. Eu também. Adquira o seu agora mesmo através do nosso site, na nossa loja física, através do call center ou pelo nosso WhatsApp. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais? No Instagram você tem conteúdos exclusivos, os bastidores dos programas, os milagres e ainda lindas mensagens que edificarão a sua vida. É só pesquisar Missionário Soares, clicar em seguir e pronto. Missionário R.R. Soares no Instagram. Siga e compartilhe. Gente, olha só, com as mudanças climáticas significativas que o mundo vem enfrentando, é importante explorar as implicações diretas dessas transformações para a saúde humana. As interações entre o clima e as doenças apresentam desafios crescentes, destacando a necessidade de compreendermos como essas mudanças podem potencializar a propagação de diversas condições patológicas. E por isso, 7 doenças estão apontadas como ameaças crescentes à saúde global. Em primeiro lugar, doenças respiratórias. As mudanças climáticas desencadeiam eventos extremos, como ondas de calor, aumentando a concentração de poluentes no ar.
condição que propicia o surgimento e a intensificação de rinite, asma e bronquite. Gripe. As oscilações decorrentes das mudanças no clima influenciam diretamente a propagação do vírus influenza. Temperaturas extremas e variações sazonais criam ambientes propícios para a sobrevivência e disseminação do vírus. A concentração de pessoas em locais fechados durante eventos climáticos intensos também facilita a transmissão, tornando a gripe uma ameaça mais relevante nesse contexto. Pneumonia. Ao promoverem variações bruscas de temperatura, as modificações no clima comprometem a imunidade da população, o que favorece a proliferação de agentes infecciosos. A relação entre a imunidade reduzida e a reprodução de patógenos em ambientes instáveis torna essa doença uma das principais causas de mortalidade por doenças infecciosas no mundo todo. Amidalite. A inflamação das amígdalas encontra nas alterações climáticas um terreno propício para seu surgimento. O clima seco resultante dessas mudanças resseca as mucosas, diminuindo a resistência das amígdalas a agentes infecciosos. Essa vulnerabilidade torna a doença mais recorrente em períodos de variações climáticas intensas. Otite. O resfriamento ambiental e as oscilações de temperatura contribuem para a propagação de vírus e bactérias responsáveis pela otite. A falta de umidade associada às mudanças climáticas cria um ambiente propício para complicações como perda parcial de audição. Infecções por vetores. A elevação da temperatura e as alterações nos padrões de chuva criam ambientes ideais para a reprodução de mosquitos, propiciando a disseminação de doenças como dengue, zika e chikungunya. Além disso, outras doenças como malária, febre amarela, filariose e doença de Lyme são sensíveis a diversos aspectos climáticos, como padrões de chuva, temperatura e distribuição geográfica de vetores, ampliando seus impactos e desafiando a saúde pública global. E, por fim, impactos na saúde mental. As transformações no clima também exercem influência nas condições emocionais. A incerteza ambiental, a ocorrência de eventos climáticos extremos e as consequências sociais e econômicas dessas mudanças contribuem para o aumento de casos de depressão e ansiedade. A vulnerabilidade psicológica, muitas vezes negligenciada, representa uma dimensão adicional do impacto das mudanças climáticas na saúde humana. O câncer de mama em homens é raro a ponto de representar apenas 1% dos pacientes com a doença. Mas a falta de informação e tabu prejudicam a detecção precoce para evitar intervenções. Por isso, os profissionais da saúde fazem um alerta para os devidos cuidados. Ninguém se prepara para um diagnóstico de doenças complexas como câncer, principalmente quando não faz parte propriamente do grupo de risco. O câncer de mama é uma patologia que atinge, em quase todas as vezes, mulheres. Contudo, segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, homens também podem desenvolver o problema e estima-se que para cada 100 mulheres diagnosticadas, exista um homem atingido pela doença. Isso significa que os homens representam 1% do total de casos de câncer de mama no Brasil. Eles não têm mamas desenvolvidas, porém, assim como as mulheres, possuem tecido mamário. Só em 2020 foram registrados 207 óbitos de homens por câncer de mama. Nos anos seguintes, durante a pandemia da Covid-19, os números diminuíram. Contudo, o vírus pode ter sido uma causa concorrente dos óbitos, segundo o INCA. E esse tipo de problema ocorre por causa de uma proliferação celular desordenada. As células podem atingir o ducto mamário, o bico do mamilo, ou lóbulos mamários, a região mais acima do bico, assim como ocorre nas mulheres. O câncer de mama em homens pode ser multifatorial, provocado por sedentarismo, obesidade, excesso de álcool, tabagismo e condição genética hereditária. Pode ocorrer ainda por uso de anabolizantes e outras substâncias hormonais em excesso.
Embora não sejam todos os cânceres que tenham origem genética hereditária, no de mama é preciso levar em consideração o risco aumentado no público masculino. O que nas mulheres, câncer de mama tem 10% de incidência que estão relacionados à genética hereditária. Em homens, esse número pode atingir até 40% e é mais frequente neles, com 50 a 60 anos de idade, mas pode atingir os mais jovens. Por isso, é importante ficar atento aos sintomas e ir ao médico o quanto antes. Segundo os especialistas, com um diagnóstico precoce, a chance de cura é de 95%. Os sinais que servem de alerta e merecem atenção são caroços atrás da areola, retração do mamilo, secreção e pele em formato de casca de laranja. A importância do diagnóstico precoce muda todo o decorrer do problema. Quando o paciente é diagnosticado com esse tipo de câncer, o médico faz uma avaliação e indica qual o melhor tratamento a ser feito. Será levado em conta o grau do tumor, evolução da doença e questões hormonais. As alternativas podem ser entre um procedimento cirúrgico inicial, retirada da mama e investigação dos linfonodos, que são pequenas estruturas do tamanho de um grão de feijão que ajudam na defesa do organismo, e quimioterapia e radioterapia. Mesmo sabendo disso, não é comum os homens frequentarem os consultórios médicos. Isso foi constatado, inclusive, em uma pesquisa feita em novembro deste ano pela Sociedade Brasileira de Urologia, que mostrou que 46% do público masculino acima de 40 anos só vai ao médico quando sente algo. Esse número aumenta para 58% se ele utiliza apenas o SUS, o Sistema Único de Saúde. Em outra pesquisa, desta vez do Instituto Lado a Lado pela Vida, apontou que 51% dos entrevistados consideram a rotina estressante como o principal empecilho para cuidar melhor da saúde, enquanto 32% disseram que o acesso à saúde é o maior problema para seguir com os cuidados médicos. Especialistas orientam que o cuidado com a saúde masculina deve começar quando os homens são ainda crianças e, a partir dos 50 anos, recomenda-se sempre examinar a próstata para diminuir o risco de um câncer agressivo, muito comum nesta faixa etária. Tem que ficar ligado. A gente tem um sala de entrevistas no qual a gente conversa com o Adriano Cartacho, que é um dos médicos que fazem aí toda essa investigação da questão das mamografias aqui e também é médico mastologista em Criciúma, e ele fala muito sobre essa questão do câncer de mama masculino. Vale a pena conferir. O Brasil gerou 130 mil postos de trabalho com carteira assinada em novembro. O registro apresentou alta em relação ao mesmo período de 2022. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego. O destaque de novembro foi no setor de serviços, com saldo de 92.620 postos, puxado por contratações nas áreas de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas. O comércio vem na sequência, com a criação de 88.706 oportunidades em novembro, com destaque para o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, mercadorias em geral e área de calçados. Na contramão, a queda das vagas de trabalho foi registrada nos setores da indústria, construção civil e agropecuária. Já com relação à região, o estado de Goiás, na região centro-oeste do país, está no topo das unidades federativas com saldo negativo. A expectativa para 2024 é de que o reajuste de R$ 92 no salário mínimo aumente o consumo e, por consequência, movimente a economia. A seguir, nós vamos conferir a Operação Veraneio aqui no estado. Você é uma esposa de pastor e sabe o que isso significa? Significa que você é o suporte, o lugar de descanso e a força que este líder espiritual necessita. As esposas de pastor são mulheres especiais. Elas compartilham um chamado incomparável, mas ao mesmo tempo enfrentam desafios únicos. Aqui está o segredo. Juntas elas são mais fortes, unidas em oração, na busca do mesmo propósito,
essas mulheres são instrumentos preciosos para a obra de Deus. Foi por isso que Oretha Reagan escreveu o livro O Preço Não É Maior do que a Graça de Deus. Este livro é um guia prático, um ombro amigo e uma fonte de inspiração para todas as esposas de pastores e líderes. Se você é esposa de pastor, esse livro é para você. Nele, Oretha compartilha suas histórias, lições e seus conselhos práticos que lhe ajudarão a vencer os desafios da caminhada. Junte-se a Oretha nesta jornada e descubra a verdadeira força das esposas de pastor. Olá, minha querida amiga Mulher que Vence, eu me chamo Ivanete Santos e te faço um convite neste momento. Vamos meditar na Santa Palavra de Deus, onde hoje está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 46, versículo 10. Diz assim a Santa Palavra de Deus: Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Amém, minha amiga? Não sei o que você está passando neste momento, o que te passa na tua vida. Você está preocupada? Você está inquieta? Aqui a palavra declara, bem no início, na parte A do versículo: aquietai-vos, porque eu sou Deus. Então, o Senhor Jesus tem cuidado de você. Lança a Ele as tuas preocupações, as tuas inquietações, que Ele vai te ajudar, vai te orientar. Não importa o problema mais difícil que você esteja passando. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Então ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Você está ali, a mesa está preparada por Deus, diante de você. Para quê? Para você utilizar. E o que mais? O inimigo está vendo, mas não tem problema. Ele pode fazer o que quiser, que nós somos inacessíveis a ele. Desde que Jesus morreu, separou completamente. Está escrito lá em 1 João 5,18 que o maligno não toca naquele que é de Deus, que usa as suas prerrogativas em Cristo Jesus. Atenção, a partir da próxima segunda-feira, dia 1º, o Criciúma terá um novo fluxo para a emissão de declarações de óbito de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde em casos de mortes naturais não declaradas registradas fora do estabelecimento de saúde, ou seja, em residências, vias públicas, etc. A Central Funerária de Criciúma deve ser acionada pelo telefone 3056-2222, 3056-2222. O novo fluxo, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, segue a portaria 116/2009 da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, que regulamenta a coleta de dados, fluxo, periodicidade de envio de informações sobre óbitos de nascidos e também das pessoas vivas. A Central Funerária de Criciúma funciona de 24 horas e é responsável por encaminhar profissionais médicos para emitir a declaração de óbito e prestar assistência à família. Ou seja, quando você via aquele carro do SVO, que é a Polícia Científica, né, do Serviço de Verificação de Óbitos, esse serviço não mais fará essa verificação, esse atestado de óbito. Quem fará agora vai ser a Central Funerária, desde que, claro, não seja ato criminoso. Aí é a polícia que faz ali os trâmites. Agora, mortes naturais, como a gente disse, né, é através agora da Central Funerária. A Operação Veraneio já começou com muitas situações de alerta e, claro, mantendo a proteção da população nas praias e rios de todo o estado.
Bom, a Operação Veraneio já começou, como a gente já disse para vocês aqui, mas a gente vai trazer as informações direto de quem está dentro dessa operação pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. O Major Fernandes está do meu lado e vai falar um pouquinho para a gente. Major, vocês, claro, estão com efetivo maior, monitorando as praias do litoral, a gente está na parte do litoral sul, mas o cuidado é sempre o mesmo para toda a extensão do nosso litoral, né? Exatamente, o Corpo de Bombeiros já iniciou a nossa atividade da Operação Veraneio, né? Aqui na área do 4º Batalhão são mais de 200 guarda-vidas civis e também os guarda-vidas militares, né? Que estão se revezando para guarnecer a segurança aquática da nossa região. E a gente sempre fala daquela máxima, né? Não beber, não comer demais, ir para o mar, ir para as áreas de banho, porque pode gerar transtorno, pode gerar afogamento, enfim, muitas situações que acabam sendo geradas de perigo através dessas situações, né? Exatamente. A primeira orientação do Corpo de Bombeiros é procurar locais que são guarnecidos pelo Serviço de Salvamento Aquático, né? Para isso, inclusive, pode estar baixando o aplicativo do Corpo de Bombeiros, que chama-se CBMC Cidadão. Lá tem todas as informações, todas as bandeiras de todos os postos que estão instalados, né? Inclusive, numa parceria com o Instituto do Meio Ambiente, nós também disponibilizamos a informação a respeito da vulnerabilidade daquele local, né? Se a água está própria ou imprópria. Então, essa orientação é bastante importante, né? De procurar os locais que têm esse serviço ativo. E outra orientação do Corpo de Bombeiros também, ao se deparar numa pessoa que está numa situação de afogamento, de não tentar também fazer o salvamento, né? Pedir para que alguém já ligue através do telefone de emergência do Corpo de Bombeiros, telefone 93, e aí assim, o que a gente pode estar fazendo? A gente sabe que é um momento bem peculiar, né? As pessoas acabam ficando bastante nervosas naquele momento, mas para que não se torne também mais uma vítima, pode estar alcançando algum objeto flutuante, pode ser uma garrafa PET, uma caixa térmica de isopor, um pedaço de corda, uma madeira, de forma que você consiga retirar aquela pessoa sem se tornar mais uma vítima. A gente fala das áreas abertas, mas também dentro de casa tem bastante perigo, né? O balde geralmente ocasiona as situações de afogamento com crianças, né? E os pais às vezes não se atentam com isso, né? Uma pequena fração de distração que pode levar à vida de uma criança. O afogamento, ele está, né, na causa de morte em crianças, né? Uma das principais causas de morte está relacionada à parte do afogamento. Então é importante a criança, né, ser mantida a vigilância constante, principalmente quem tem piscinas também, que deixe elas cercadas ou tapadas, né? Porque a criança, um momento de distração do pai ou da mãe, pode ter uma consequência bem danosa e bem desastrosa. Então a orientação também, se você tem piscina, ou mesmo se você tem filho pequeno, né, ao procurar algum ambiente aquático, já tivemos casos inclusive de afogamentos em balde, em tanque, até mesmo no assento do vaso sanitário, né, no vaso sanitário. Então é importante manter a atenção redobrada com crianças. Final de ano, mais atenção ainda, né? Agora esse momento especial, ainda mais ter feriadão, praia cheia, lagoas cheias. Deixa um recado aí pro pessoal aproveitar o feriado, a virada de ano com mais tranquilidade. É bem importante seguir, né, a orientação do guarda-vidas em si, verificar. Na praia nós temos as sinalizações, indicam os locais de risco, onde tem possíveis pontos de afogamento também. Lembrando que o Corpo de Bombeiros está à disposição da comunidade através do telefone de emergência. Nosso telefone que é 193, né? E quando os segundos contam, conte com a gente. Então tá certo. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para vocês, porque eles realmente estão aí fazendo esse monitoramento nas praias de toda Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros, inclusive, já tiveram alguns treinamentos especiais por causa dessas situações de afogamento, enfim. Mas você também tem que fazer a sua parte, se prevenindo, cuidando para evitar aí alguma situação que não venha condizer com festas. Voltamos ao estúdio. É isso aí, né, gente? O pessoal tem que ficar alerta a qualquer situação, dúvidas, chame 193, o Corpo de Bombeiros, eles estão treinados para ajudar. Evite entrar no mar para tentar salvar alguém que está se afogando, enfim, como o Major disse, são situações que acabam colocando não uma, mas 2, 3 pessoas em perigo. Então, é bom sempre contar com as informações corretas e com as pessoas que sabem fazer o trabalho efetivamente. Gente,
Com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa sexta-feira de 2023. Na segunda a gente volta a partir das 1h15 da tarde, trazendo a abertura do ano com informações para você. E daqui a pouco às 2h tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, tem também às 4h a Hora da Graça. Lembrando que no final de semana tem o culto da virada, a expectativa de boas vibrações e, é claro, muito louvor a Deus aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus e na Igreja Internacional da Graça de Deus da sua cidade, do qual você nos assiste. Procure, passe essa virada com a sua família em oração, pedindo um 2024 de muitas realizações, muito sucesso e, é claro, muito amor a Deus, que a gente está precisando bastante, a humanidade está precisando. Fiquem com Deus. Qualquer informações a mais, vocês podem procurar nas nossas redes sociais e a gente volta, toda a nossa equipe, desejando para você um bom 2024 e segunda a gente está por aqui novamente. Tchau!